Olá pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com uma série nova em nosso canal, Desvendando o Orgulho no Coração. E como temática de hoje nós vamos conversar sobre defraudação emocional, o desejo de poder. Aí talvez você esteja se perguntando, mas o que tem a ver defraudação emocional com poder? E eu convido você a ficar até o final para descobrir. E por que motivo defraudação emocional? Porque isso tem acontecido muito nos dias de hoje, principalmente pelo conceito de liberdade que nós temos, que na verdade está mais para libertinagem do que para liberdade, onde os indivíduos estão defraudando uns aos outros e dessa forma têm destruído a sua vida emocional. E a palavra de Deus fala sobre defraudação emocional, Alexandra? Eu quero te dizer que fala assim, porque na verdade esse hábito de defraudar o outro já vinha acontecendo anteriormente, vinha acontecendo por conta da nossa natureza corrompida mesmo pelo pecado. E o apóstolo Paulo, ele escreve a uma igreja de Tessalônica falando justamente sobre a questão da defraudação emocional. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo ele fala nessa carta, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Olha só, o Senhor, ele faz justiça. O Senhor, ele não se agrada de quem defrauda o outro, de quem defrauda um irmão, porque aquele outro que está ali do teu lado, aqui a palavra de Deus fala, é o teu irmão. Como é que você tem a coragem de defraudá-lo? Será que você teria a coragem de defraudar o teu irmão ou tua irmã de sangue? Pois é, e o Senhor chama a atenção, o apóstolo Paulo chama a atenção a respeito para a igreja de Tessalônica. Mas vamos entender o que significa defraudar. Bom, defraudar significa danificar. E defraudação emocional é um ato em que o indivíduo ele cria expectativas que não poderão ser supridas no outro. E o que acaba acontecendo? Acaba gerando uma série de danos no emocional do indivíduo, no coração do outro. Então, se você tem consciência que alguém tem um determinado sentimento por você e esse sentimento não é recíproco e você ainda assim alimenta esse sentimento, mesmo sabendo que você não vai ter como suprir esse sentimento, você está defraudando essa pessoa. E por que motivo existe a defraudação? Como a defraudação, por que as pessoas defraudam, na verdade, o outro? Existe uma explicação? Eu quero te dizer que existe uma explicação, sim. E nós precisamos compreender a raiz da defraudação emocional e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E eu quero te dizer que esse vídeo vai ter duas partes. A primeira vai ser hoje e na próxima semana nós vamos falar da segunda parte. Hoje nós vamos falar daquela pessoa que defrauda o outro. E no próximo vídeo nós vamos falar daquele que acaba sendo defraudado. Mas vamos lá, por que um indivíduo acaba defraudando o outro? O que está acontecendo com esse indivíduo? Isso é feito de uma forma consciente, feito de uma forma inconsciente? Afinal de contas, por que isso acontece? Tem uma explicação. Olha só, quando você cultiva a intimidade no coração de uma pessoa, sabendo que você não tem o mesmo sentimento por essa pessoa, sabe o que acaba acontecendo? Você aprisiona o coração desse indivíduo. Olha só. E aí é que nós precisamos observar. Se você tem a capacidade de aprisionar o coração de alguém,
é porque dentro de você existe um desejo de controle, um desejo de manipulação, que é fruto de algo, tem uma raiz interna em você que precisa ser tratado, porque você senão vai continuar defraudando muitas outras pessoas. E todas as vezes que no teu interior tem questões relacionadas ao controle ou à manipulação, você tem sérios problemas com relação ao desejo de poder. Na verdade, a defraudação, ela se torna como fruto daquilo que está mal resolvido no teu interior. Então, na verdade, você faz o que com o outro? Você tem o outro como um troféu, porque na verdade tem uma raiz de rejeição no teu interior que gerou uma carência e em você existe falta de amor próprio. E aí o que acontece? Como você sabe que o outro tem um sentimento por você e que você, na verdade, não tem esse amor próprio no teu interior resolvido, então aquela pessoa ali seria como a certeza de que tem alguém que me ama. Então, essa pessoa se torna o teu troféu. Então, na verdade, quando alguém defrauda o outro, é por esse motivo, porque eu desejo controlar o outro para que eu tenha certeza que eu vou ser suprido nessa minha carência mal resolvida. Então, por isso, eu quero ter o domínio. Então, por isso que eu vou aprisionar as emoções do outro. Então, você que tem esse problema de defraudar o outro, você precisa resolver o teu problema de rejeição aí, que está oculto no teu coração. E que você precisa tratar. Sabe por quê? Porque eu quero te chamar a atenção e que isso gere temor mesmo no coração e de cada um que esteja assistindo esse vídeo. Sabe por quê? Porque a gente não tem ideia da seriedade que é o coração do outro. Na palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz o seguinte, que o homem ele deve guardar o seu coração, porque o coração é fonte de vida. Então, se você aprisiona o coração do indivíduo, você começa a destruir aquele indivíduo. E você acha que destruindo a vida de uma pessoa, o Senhor, ele vai se agradar? O Senhor vai simplesmente deixar você fazer isso, que isso não vai ter consequências? E eu quero te dizer que terão consequências, como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Tessalônica. Não achem vocês que isso vai ficar assim, porque Deus é o vingador. Porque o coração do homem, ele é um coração sagrado. E é isso que nós precisamos entender. Para que comece a ser gerado temor em nosso interior, para que a gente não saia aí se relacionando com outros e defraudando os outros. Tem que haver um respeito. Isso não tem acontecido no mundo. As pessoas têm machucado as emoções do outro sem ao menos analisar aquilo que estão fazendo. Prestem atenção, Deus, ele abençoa os relacionamentos, mas ele abençoa os relacionamentos com um propósito. Você tem que entender que você precisa se relacionar, isso é algo de Deus, é algo saudável, mas você precisa se relacionar com um propósito. Não é simplesmente para alimentar esse teu desejo de poder por conta de uma carência mal resolvida no teu interior, vinda de uma raiz de rejeição. E você quer ter o domínio sobre o outro para ter o outro apenas como um troféu? Que coisa pequena, que coisa triste. Então isso que um defraudador faz, é isso que tem no coração de uma pessoa que defrauda o outro. E eu quero te dizer que existem dois tipos de defraudadores, tá? Porque você pode estar dizendo o seguinte, eu não faço isso com ninguém. Se eu sei que alguém sente alguma coisa por mim, eu já digo para a pessoa, olha, eu não sinto nada por você e acabou. Mas sabe o que acontece? Existem dois tipos de defraudação, a ativa e a passiva. A ativa é aquela pessoa que fica caladinha, sabendo que o outro gosta,
e simplesmente permanece alimentando. E existe a defraudação passiva, aquela pessoa que diz até para o outro: olha, eu não sinto nada por você, mas continua de uma forma bem sutil alimentando o outro, tendo convivência com o outro. Olha só, e de uma forma bem sutil, mas isso é defraudação. Olha, quando você vê que alguém tem um sentimento por você e que isso não é recíproco, você precisa se afastar um pouco dessa pessoa para que as emoções dessa pessoa se organizem. Porque, gente, as emoções dos homens é algo muito sério. Tanto é sério que a gente tem visto tanto de problemas emocionais que têm existido. E a defraudação, ela gera uma série de problemas emocionais. Então, eu quero te dizer, se você tem um desejo de poder, eu quero te dizer um segredinho que tem lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, que diz assim, que aqueles que receberem, aqueles que creem em Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, você deseja poder? Creia em Cristo, receba Cristo verdadeiramente no seu coração para que você tenha o poder de ser filho. Sabe por quê? Porque quem é um filho de Deus, quem tem esse poder de ser feito filho de Deus, não vai defraudar o irmão, porque em seu coração é gerado amor pelo outro. E quem ama não prejudica o seu próximo. Então, se você entende a importância desse vídeo, passe para o maior número de pessoas, para que outras pessoas não venham defraudar, para que esse vídeo possa gerar temor no coração das pessoas, para que elas entendam que os relacionamentos, eles precisam ser a base de amor verdadeiro, não de carência. Então, se você curtiu, não deixa, na verdade, de curtir o nosso vídeo e não deixa de compartilhar. E também eu quero te dizer, se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva aqui logo embaixo. E até o nosso próximo vídeo, Por Trás do Coração. Tchauzinho!